Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons. Hoje é o MegaCons de número 182 e o tema é TAC e pensenidade. Para falar desse assunto, que é importante para todos nós que queremos acelerar a nossa autoevolução, a gente tem a presença hoje aqui da professora Mabel Teles, que vai explicar um pouco para a gente. Ela estuda esse assunto já há algum tempo e ela vai debater com a gente sobre como a gente desenvolver, entender e, principalmente, dinamizar a nossa TAC pensenidade evolutiva. Mabel, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra é sua. Muito bom, obrigada, Eduardo, pelo convite de vocês, pessoal da equipe. Então, esse assunto, né, na verdade, antes de conhecer a Conscienciologia, eu nem conhecia esse termo, né, a tal da TAC pensenidade. E aí, quando eu cheguei na Conscienciologia, né, você começa a estudar, e aí eu me deparei, né, com essa ideia do professor Valdo, que ele chamava, né, da bradipensenidade, da normopensenidade e da taquipensenidade, né? Então, o que é essa taquipensenidade? É você pensar rápido, né? É a elaboração do pensamento numa velocidade acima do normal, vamos dizer, do normal ou da média, né, das pessoas. E o que me chamou a atenção do professor Valdo é que ele dizia muito, né, está publicado, que a tendência evolutiva de qualquer pessoa é caminhar para a taquipensenidade. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia que as consciências mais lúcidas, quando estão na dimensão extrafísica, elas são assim, elas não só pensam rápido, como elas agem rápido. Então, qual que era a lógica do professor Valdo, né? Quando você ressoma, obviamente há um restringimento, né, do intrafísico, há o restringimento do próprio corpo físico, mas o ideal, pelo menos na ideia dele, é que você mantenha, né, a consciência ressomada, ela mantém essa agilização que era própria da natureza da consciência. Então, parece que a taquipensenidade, ela está mais próxima da natureza da consciência do que a bradipensenidade. E é por isso que ele sabe que ele dava muito valor, né, a essa questão do pensar rápido. Então, ele tinha essa situação. E depois, e durante muitos anos, e eu digo muitos anos, sei lá, mais de década, né, ele manteve somente esse conceito, né, o conceito da taquipensenidade, do taquipsiquismo. Lá pelas tantas, mais recentemente, né, ele acrescentou um outro conceito que acho que aqui todo mundo conhece, que é o conceito da taquirritmia. E a taquirritmia, ela é um passo além da taquipensenidade, porque a taquirritmia implica na manifestação intraconsciencial rápida, além do pensamento. Porque uma coisa é você pensar rápido, e a outra coisa é você agilizar a própria manifestação máxima, chegando à taquirritmia. E aí sim, né, Edu, eu acho que fica bem mais próximo da natureza real da consciência em função da instantaneidade que ocorre nas dimensões extrafísicas, né, que lá tudo é muito instantâneo, né? Estou dizendo as dimensões mais homeostáticas, né? Então, esses dois conceitos, eles caminham juntos, mas são conceitos que não são o mesmo, né? A taquipensenidade está inclusa na taquirritmia, mas a taquirritmia não está necessariamente inclusa na taquipensenidade, né? A pessoa ela pode ser taquipsíquica, mas ela não tem ainda uma taquirritmia azeitada, né? Mas ela está a caminho. Ela está a caminho da taquirritmia
quem sabe, por hipótese, mais do que aquela mais próxima, por hipótese, né, da BRAD, né, da pessoa bradipsíquica, enfim. Então, isso me chamou a atenção, eu comecei a estudar isso, comecei a olhar os TAC psíquicos da Conscienciologia, né? Comecei a botar assim, uma lente para ver quem são eles, né? Que nem Globo Repórter, o que fazem, o que comem, né? O que produzem, né? E quais, principalmente, quais são os resultados evolutivos desse povo? E quais são os desvios que a própria taquipensenidade pode provocar na pessoa se ela não tiver cuidado, né? E aí foi quando eu escrevi um verbete, que está ali no paper que o Edu fez ali, né? Que era a qualificação da taquipensenidade, ou se a gente quiser, a auto-orto taquipensenidade ou auto-orto taquipsiquismo, justamente porque eu tinha intenção de entender um pouco mais sobre esse assunto. Não tenho ainda, né? Não tinha, eu ainda tenho, né? E acho, não sei quantas pessoas psíquicas tem nessa sala, né? Mas eu acho que as pessoas psíquicas, né, têm mais, assim, responsabilidade para estudar isso, né? E ver, principalmente, se está vendo resultados evolutivos na aplicação desse atributo. Porque esse é um atributo paragenético, né? É um atributo, obviamente, que a pessoa não desenvolveu nessa vida humana, mas ela é quase um atributo aporte, porque não deixa de ser um aporte também, mesmo que seja ela que tenha desenvolvido. Então, cabe ao TAC psíquico saber aplicar isso, né? E aqueles que estão a caminho da taquipensenidade, eu acho que vale a pena também botar uma lupa para ver como que acelera o alcance da própria taquipensenidade, né? O que a gente tem que fazer? São perguntas aqui que daqui a pouco eu vou parar de falar para a gente poder começar a debater, né? Mas o que a gente teria que fazer, primeiro, para alcançar a taquipensenidade, desenvolver. Segundo, para equilibrar, que é um outro ponto. E terceiro, para tirar partido. Eu já estou fazendo aqui umas coisas que pode virar pergunta depois, né? E a quarta pergunta que eu acho que vale a pena a gente refletir é o papel da taquipensenidade no parapsiquismo. Então, porque é uma coisa, tudo junto e misturado, né? Que a gente pode avaliar. Enfim, então, vou fazer essa pequena, né, apresentação aqui para a gente esquentar os motores, mas resumindo é isso, né? A taquipensenidade, taque em grego é rápido, né? É o pensamento, a pensenidade ágil, né? Que a pessoa pode ter. E ela é um tema neutro. Detalhe, né, gente? Não é nem necessariamente homeostático e nem necessariamente patológico. Vai depender de cada um no uso desse atributo. Pronto, Edu, eu acho que eu dei assim espero, né, ter dado uma visão de conjunto daí. Você deu uma cosmovisão sobre o assunto. Eu já queria fazer a primeira pergunta, que é o seguinte, sobre isso que você falou, sobre esse aspecto neutro, né? Porque aqui no verbete do próprio professor Valdo, do TAC Pensene, ele coloca lá como tema central neutro, TAC Pensene, e fala que ele pode, em certos casos, gerar precipitação e impulsividade, né? Que são inteiramente patológicos. Porém, Mabel, eu queria perguntar se você considera assim, quando a gente fala de taquirritmia, já tem uma ideia mais homeostática evolutiva, não é isso? Concordo com você. É interessante a gente pensar isso. A taquipensenidade, ela é neutra, mas a taquirritmia, ela é homeostática. Então, é como se o taque psíquico tivesse passado um gargalo, assentado e chegado na taquirritmia. Então, quando ele chega na taquirritmia, o patológico ele já deixou para trás. Eu entendo assim, sabe, Eduardo? Que o patológico ficou depois que ele ultrapassou aquele gargalo. Mas até ele passar o gargalo, ele está no rame-rame ali dos desafios intraconscienciais que ele tem que superar para
ter um motor ideativo de Porsche e está dentro de um Fusquinha, que é a própria intrafisicalidade, entendeu? Então, ele tem, né, mas ele tem um corpo. E esse corpo tem que ser respeitado, né? Por isso que é neutro. Porque se ele queimar a vela pelas duas pontas, o corpo dele vai bater pino. E também Vai numa bater pino, relação... às vezes, até por uma enfermidade séria. Oi. Não, porque a gente conhece pessoas, né, e é notório, que pensam muito rápido, e muitas dessas são anticosmoéticas, né? Então, o que mais tem na SOCIM, tem vários gênios e pessoas inteligentíssimas, que elas são psíquicas, talvez, né? Elas fazem o pensamento rápido, mas esse pensamento ele não está no mesmo ritmo desse fluxo evolutivo. Talvez a ritmologia, né, é quando tudo entra em sincronia, é um ritmo, mas um ritmo sincrônico, em que você está, talvez lá na frente vai dar lá o ritmo do max mecanismo, né? Você está em sincronia com a evolução. Então, eu acho que eu penso assim também. A taquirritmia já é um alinhamento evolutivo dessa sua velocidade holossomática. Certos trafares já foram superados na taquirritmia. A gente poderia até pensar quais são eles, mas por isso que eu digo, ela já virou homeostático, né? Ela já é um outro patamar, porque ele já burilou certos aspectos, então ele não desvia mais, né? Ele já está no fluxo do que deveria fazer. É diferente, é bem diferente da taquipensilidade. Eu acho que a taquipensilidade você tem que comer muito feijão, às vezes, durante muitas vidas, né? Para chegar nessa taquirritmia, assim, assentada, né? Vamos dizer assim, autocentrada. Porque o bacana do taquipsiquismo, que eu acho que é um paradoxo, é o seguinte, é o taquipsiquismo autocentrado. Então, isso é o grande lance da taquipensilidade homeostática, né? Então, existe a elaboração rápida do pensamento, mas você não se perturba. E você não se desvia, e você não fica ali pululando, porque o pululante é doença, né? Então, é aquele rapidez, mas a pista está bem definida. Onde é que você vai, né, manifestar? Esse que eu acho máximo. Quer dizer, exige, né, exige muita destreza da pessoa, da consciência, para que ela vá ajustando isso, né? Assim que eu enxergo. Muito bem. Bárbara, tem perguntas aí, Bárbara? Eu estava pensando aqui na condição do que você falou no final, e que, enquanto você falava, eu pensei exatamente nessa relação entre taquipsiquismo e o parapsiquismo. E eu fiquei pensando se é este um atributo comum nos ectoplastas ou se te leva a um desenvolvimento da ectoplasmia em algum nível, pela forma como se dá a tua interação com o resto, né? Essa interação rápida, qualificada. Eu não sei, porque eu acho que vai depender, Bárbara, vamos dizer assim, lato sensu, com a finalidade dessa energia, né? O que você vai fazer com isso? Por que eu estou falando nesse sentido? Porque eu acho que existem ectoplastas doentes, né? E existem ectoplastas sadios, né? Então, eu fico me perguntando, quando há uma tendência para a doença, aquilo tudo vai piorar. Tanto o taquipsiquismo quanto a ectoplasmia vão ser piores para ela, né? Então, eu não sei o quanto isso não piora, inclusive, o processo da energia e trava a energia, ao invés de desenvolver, entendeu? Agora, por outro lado, estou pensando alto aqui, tá? Por outro lado, se é positivo, aí eu acho que sim, que há um sinergismo da taquipensenidade com a própria manifestação energética, porque o N, né, do pensene está incluso na taquipensenidade. Então, eu acho que sim, Bárbara, nesse caso, sim. E acho também que a taquipensenidade no parapsiquismo, ela é muito atuante
na captação de ideias. Então, por exemplo, existem certos fenômenos que o tato psíquico, por hipótese minha, tem mais facilidade de desenvolver do que o BRAD. Então, a gente poderia perguntar assim, eu sou tato psíquico, vamos pensar, cada um aqui vai pensar no seu caso, né? Mas quanto que a pessoa diz que ela é? Muito bom. Quais seriam os fenômenos parapsíquicos que daria mais abertura para ela, para desenvolver o parapsiquismo em função da taquipensanidade dela? Não sei se eu fui clara, sabe, Bárbara? Mas eu acho que sim, que tem certos fenômenos que para o tato psíquico ele vai ter mais abertura do que outras pessoas. Eu concordo. E aí eu fiquei pensando nesse sentido, como se fosse num certo nível de gradação dessa taquipensanidade, no sentido de que, eu penso rápido, tenho uma reação, uma pensanidade rápida, mas qual a minha capacidade de conexões, de aprofundamento nessa taquipensanidade, no sentido assim, que aí eu acho que entra um pouco nessa questão do parapsiquismo, né? Se ao ter o fenômeno, quais as conexões que eu consigo fazer dentro da percepção daquele fenômeno, das leituras e das análises que eu consigo fazer. Quando você fala de conexões, você está falando exatamente do quê? De conexões de ideias. Ah, de ideias, não de pessoas necessariamente. Não, de ideias. Analogia. Então, isso aí que eu acho. Se a pessoa é de fato, Bárbara, isso é minha hipótese, tá? Se ela é de fato psíquica e um fenômeno acontece, é inevitável que isso vai acontecer em termos de analogias instantâneas de ideia. E ali eu acho que é a prova, o teste de fogo, S de teste, entendeu? A pessoa está passando, por exemplo, um acoplamento. Ela está fazendo um acoplamento energético no acoplamentário. O acoplamento se deu de fato, porque nem sempre se dá de uma maneira que a gente espera. Mas vamos supor que naquele momento, naquela experiência, o acoplamento aconteceu. Se ela é taquipsíquica, a elaboração de ideias dela naquele momento e as conexões que ela vai fazer entrando em holopensênios relacionados àquele campo tem, olha o que eu vou falar, eu acho, tem que ser mais sofisticado. Senão ela não é taquipsíquica, ou tem alguma trava na história. Essa é a minha hipótese, gente, eu não posso comprovar isso todo, tem que estudar mais, mas eu penso isso. Tá? Eu penso que, por quê, gente? Porque ninguém foge da taquipensanidade. É impossível você fingir, ou camuflar, ou esconder de si mesmo o taquipensênico. Porque ela não é uma coisa que ela está buscando, ela já está lá, entendeu? Então, ela vai operar com isso na hora do parapsiquismo. Não há outra alternativa para ela, a não ser que ela está com bloqueio. Aí é outra, estou dizendo sadio, né? Estou pensando numa hipótese mais ou menos sadia. Também não sei se todo mundo concorda com isso, tá? Mas, enfim. Acho que é isso, né, Bárbara? Eu só queria terminar que eu lembro que o Valdo, quando ele ouvia alguém, ele botava muita mão na boca. E eu lembro que uma vez que ele comentou, quando ele ficava assim, que isso era uma forma de ajudar ele a ouvir primeiro o que a pessoa tem que falar antes de responder, porque como ele é ataque psíquico, ele já vinha várias ideias e isso ajudava ele a se segurar. Tem isso, porque o tato psíquico, ele costuma, de uma maneira às vezes inadvertida, cortar a fala do outro. Porque quando a pessoa está falando, aquilo já borbulhou na cabeça dela. Nossa, mas isso aí tem a ver com aquilo outro, com aquilo outro. E aquilo vem, né? Aí tu tem que... Isso que é o trabalho do tato psíquico, sabe? Para chegar na taquiritmia. Aquilo tudo tem que vir, mas não pode supitar. Não pode perturbar. Entende? E, é um trabalho árduo, eu acho. Porque toda hora, todo dia, todo minuto, diariamente. Né? Que você tem que segurar a boca. Para não atrapalhar, porque às vezes você vai atrapalhar de verdade, você vai assediar o negócio.
você vai ser inoportuno e por aí vai. E outra coisa, o tato psíquico nem sempre está certo. Também tem que entender isso. Não é porque ele é tato psíquico, ele é melhor que os outros, de modo algum. Ele é apenas tato psíquico, é neutro, né? Não sei se ajudou. Thaís? Oi. Olá. Boa tarde. Mabel, você até me falou uma pergunta minha agora há pouco no final Eu lembro. da tertúlia. Obrigada, foi muito boa que vocês me responderam. E eu estou fermentando bastante, foi a semana inteira esse assunto, né, bem interessante. Eu ia perguntar em relação à parte física, à parte fisiológica, né? Algumas informações eu acho que são importantes, porque, por exemplo, para ter esse TAC pensene, a gente precisa fazer uma digestão, né, vamos dizer assim, mental né, de todo aquele processo de forma rápida. Toda informação que você recebe, independente de onde ela vem, você tem que ter uma capacidade digestiva em relação ao mental muito grande, muito rápida, né? E fisicamente, né, intraconsciencialmente, a gente tem um processo fisiológico. Por exemplo, o neocórtex, eu lembro no curso que eu fiz, ele fala contar até 10 para o neocórtex ser ativado, né? Ele precisa de um tempo para ser ativado. Ele instantaneamente é sempre o instintivo, né? O sistema límbico, primeiro o reptiliano, depois o límbico, depois, né, o neocórtex ele é acionado. Então a gente precisa esse gap de tempo, eu acho que ele começa a ser reduzido, né? E o neocórtex começa a ser mais rápido, né? Ativado mais rápido. Então eu comecei a pensar em relação a isso também. E aí eu queria perguntar, né, em relação, né, sobre isso com você, o que você pensa em relação ao discernimento. Mas aí a conversa de vocês me levaram, a conversa vai indo, né, e aí vai aprofundando os pensamentos. E aí vocês estavam falando dessa associação de ideias, né, de chegar, eu até tinha anotado assim, escrevi assim, que o TAC é o nível de informação, capacidade de discernir, né, o que você recebe. E que é o que a Bárbara estava falando, e aí eu penso, como vocês estavam falando em relação a essa análise, a gente recebe que é como fala? O látero pensene, né? Que eu tenho uma linha de raciocínio da dispersão, você começa a discernir as informações que você recebe, e aí você começa a analisar que ele gera que ele se torna um látero pensene, que nem vem uma informação do amparador, informação intrafísica, informação do holopensene, né? Você acessa vários locais de informações, e aí você precisa organizar essa informação de forma muito rápida. Então, assim, comecei a pensar, realmente muito interessante. Eu queria saber o que você fala, mais acho que em relação a essa distorção, essa dispersão, né? Porque você acessa muitas informações. O parapsiquismo, ele te traz informações do teu amparador da pessoa, você acessa, às vezes, a biblioteca cerebral da outra pessoa, isso já aconteceu comigo. O holopensene do ambiente, quer dizer, você acessa todos os lugares, e como faz para você sair dessa condição de dispersão, de bagunça, para fazer essa associação de ideias mais clara, para chegar nesse táxi pensene? Então, é isso aí que é o correto, né? O equilibrado. A gente tem que pensar que todos nós somos antenas. Todo mundo aqui é antena. O Brad, o Norma, o TAC, todo mundo é antena, né? Todo mundo está tá tocando assim, fora o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, é o intra e o extra, o tempo inteiro vai acontecer isso. O TAC, em tese, né? Ele está tudo mais rápido, e quem sabe, se ele for parapsíquico, ele está mais rápido também sondando o externo. E isso, se a pessoa não tiver minimamente uma higiene mental, uma tranquilidade íntima, ela pode se perturbar, né? O parapsiquismo destrambelhado perturba, o parapsiquismo destrambelhado junto com o ataque de pensenidade
pode perturbar mais, né? Então, o que acontece? É isso que eu estava falando do burilamento que o TAC psíquico ele tem que fazer. Ele tem que saber entrar e sair, sem carregar nada. E outra coisa, ele tem que descartar. O TAC psíquico ele joga coisa fora o tempo inteiro. O parapsíquico também. Toda a consciência faz isso, mas quem sabe, quem capta mais tem que fazer isso mais rápido. O que é descartar? Não fixa, não tem que fixar naquilo que não interessa. O que não interessa, não interessa. A gente não vai fazer uma sobrecarga mnemônica, né? Fica com aquilo que interessa e põe numa caixinha. O que eu chamo de caixinha é põe isso numa retilinearidade, pensando, põe num corredor, né, de ortopensenidade para aquilo não te perturbar, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Pode ser que no começo, a pessoa, quando eu digo começo, gente, as primeiras vidas, né? A pessoa, para mim, começo são as primeiras vidas. Ela se perde mais, né? Mas depois ela vai aprender um dia, como a gente aprende que é mexer com energia, ela vai aprender a fazer encapsulamento, ela vai fazer muita leitura, muito estudo para trabalhar a retilinearidade pensênica, ela vai assentar a afetividade, então ela vai mexendo com outras áreas do holossoma, e quando ela se vê, a taquipensenidade dela e o parapsiquismo, que era destrambelhado antes, assentou. Até como eu falei, para equilibrar a parte cerebral do que é o reptiliano, o límbico, né? Essa parte emocional, né? Para ir junto e ficar mais assentado fisiologicamente também, eu estou querendo dizer. Eu estou falando, a gente tem que olhar o holossoma mesmo, Thaís. E ó, entra o alimento, entra o sono, entra a afetividade, entra a higiene consciencial, entra tudo. Né? Não é um ponto. Não é um ponto que a gente vai mexer, a gente tem que mexer em vários pontos. No entanto, que o professor Valdo fala que a parte sexual pode interferir totalmente nisso, e é uma variável. Tudo. A comida que você almoçou pode interferir. Então, veja, isso tudo é o taxpsiquismo, porque já que nós estamos falando do taxpsiquismo, o taxpsíquico, ele tem que aprender a lidar com isso, né? Então, ele tem que aprender a lidar com essa elaboração rápida, sem sair do eixo. Entre sair do eixo, olha o que eu vou falar, e ser muito taxpsíquico, eu prefiro não sair do eixo. Mabel, Oi. eu estava pensando numa analogia, viu, Thaís, também, que é o seguinte, você tem o carro, né? O carro tem aquele indicador lá de rotações do motor, né? Se você acelera demais, ele passa para aquela faixa de rotação perigosa vermelha, em que o seu próprio motor pode começar, pelo excesso de atrito, a fundir, né? Então, a alta velocidade com um equipamento que não comporta, ele dá pino, bate pino, funde, né? Dá problema. E é por isso que a taquirritmia é justamente quando você tem um motor potente, com uma mecânica adequada e tudo muito bem lubrificado, que são justamente você conseguiu colocar tudo sem gerar muito ruído. Aquele excesso aquela velocidade alta de pensenização, de associação de ideias, não gera ruído. Ela vai naquela mega confluência que a Mabel está falando, né, Mabel? E, assim, tem uma coisa importante que eu acho que é fundamental, que a gente via no Valdo também, que é a capacidade de síntese. Então, você recebe e produz muito pensamento, você absorve muita informação, mas quando você externaliza, você é sintético. Então, o Valdo era assim, né? A cabeça dele estava lá associando um monte de coisas, mas quando ele falava uma pensata. E a pensata justamente é isso, é uma coisa sintética, objetiva, e que você, se você tem inteligência, você consegue reexpandir aquilo para o universo todo, para o mundo, né? Então, assim, isso talvez seja uma coisa de pensar rápido, né, Mabel? Você pensa muito e produz aquela coisa sintética pontual.
às vezes é uma pensata curta, mas tem um conteúdo de energia ali, uma sustentação energética elaboração de imensa. pensamento. É a profundidade, é uma coisa profunda. Elaboração de pensamento. Eduardo, o que você falou agora é muito, acho que, né, tô anotando até o que vocês estão falando, acho que a gente precisa saber também o nosso limite, né, o que carro que a gente anda e qual a nossa capacidade naquele momento evolutivo. Os próprios amparadores, eu acho que eles não exigem mais da gente do que a gente pode dar, né? Então, aquela coisa, até a passagem de formação que você vai ter na sua experiência parapsíquica, lá a Mabel estava dando o exemplo do acoplamento, vai ser de acordo com o que não te atrapalha, senão isso não é assistência, né? É aquela coisa do estupro evolutivo, né? O estupro evolutivo é quando você dá uma carga maior do que a pessoa pode processar, e é isso aí. Mas qual é a nossa saída, né? A nossa saída é poder, cada vez mais, processar mais informações de uma forma mais profunda e avançada, que aí a gente vai poder receber mais. Então, o nosso taquipsiquismo, né, Babel? Não sei se você concorda com isso, ele aumenta as possibilidades de acesso dos amparadores. Isso acaba refletindo para a gente vai ganhar mais com isso. Claro, é isso que eu estou falando. A pessoa que ela está na frequência mais rápida, em tese, né? Ela geralmente é mais aberta para essa captação de ideias, pode ser que ela facilite, né? Por isso que eu digo que há certos fenômenos que vão ser, quem sabe, por hipótese, tá, gente? Mais fáceis para o tato psíquico do que para outros. E ele também vai errar mais em certas coisas do que, por exemplo, o Normo ou o Brad, né? Então, isso tudo tem que ser mapeado dentro da realidade de cada um. Então, isso aí é muito particular. Muito obrigada. Tem a ver com a adequação da expressão da taquipensenidade, né? No sentido do como você expressa, de fato, essa taquipensenidade e como se adequa ao grupo, porque tem que ter um nível de adequação. Agora, Bárbara, e é legal isso que você está falando, porque uma pergunta onde o meu taquipsiquismo pode ser mais útil? Vamos supor que a pessoa ela é taquipsíquica, né? Ela tem que pensar isso. Aonde que isso vai funcionar mais em favor dos outros? Aonde eu posso fazer mais retribuição a partir do meu taquipsiquismo? Tudo isso tem que ser pensado, porque é um trafor, né? Em tese, né? É um trafor. Então, se ela souber usar. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Enfim, quer ver, Bárbara? Outra pergunta é: aonde, como, ou quais situações que aquela pessoa passou para desenvolver o taquipsiquismo? Aonde ela tem jogo de mando, né? E que ajudaram situações, contextos, holopensenes, que ajudaram ela a chegar no taquipsiquismo. Aí, se ela for mapear isso, ela vai chegar também mais uma pesquisa, até seria exológica, né? Mas uma autopesquisa, né? De certas linhas de manifestação que a pessoa já teve e que, eventualmente, ela pode seguir ou não nessa vida. Nossa, agora você me deu uma ideia aqui. Marina, você. Olá, outra vez. Eu não sei se faz sentido, mas estavam a falar e eu lembrei-me, por aquilo que eu atendo às vezes crianças hiperativas. Qual é a relação que vocês fazem do taquipsiquismo com a hiperatividade, apesar de sabermos de todos os obstáculos no dia a dia que as crianças hiperativas têm, com a impulsividade, com o déficit de atenção? Mas lembro-me que há o livro Hiperatividade Eficaz, mas é possível, há alguma relação? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que jogar a taquipensenidade, a normopensenidade, a bradipensenidade em várias manifestações, inclusive das enfermidades, né? Então, por exemplo, a pessoa com déficit de atenção, né? E hiperativa, até que ponto não é uma taquipensenidade mal ajustada também, não só isso, né, gente?
Até que ponto não tem um parapsiquismo destrambelhado por trás? Até que ponto não tem uma paragenética disfuncional? Uma autoparagenética disfuncional, né? E que pega certos atributos dela. Então, eu não sei, Marina, eu não sou da área da psicologia nem da medicina, né? Eu não saberia dizer se toda pessoa hiperativa é taquipsíquica, mas algumas eu sei porque eu conheço, entendeu? Então, eu não tenho esse conhecimento, assim, mais da ciência propriamente dita, né? Mas aquilo está lá. Agora, você quer ver outra coisa, Marina? Quantos taquipsíquicos a gente encontra, por exemplo, sem querer criar agora caixinhas, né? Mas na arte. Nas artes cênicas, por exemplo, né? Na política, no comércio. Vamos fazer um mapeamento. Posso dar só uma opinião? Eu, na verdade, não é nem minha vez, mas é como eu assisti não, tranquilo. Marina, eu te diria assim, eu estudo bastante isso e tenho a hiperatividade. Eu acho que o importante é fazer um diagnóstico correto, um ortodiagnóstico, e levar em consideração o holossoma, como a Mabel falou. O problema pode ser composto e ele pode ter origem mais na própria consciência, na paragenética, ou até um dano no neocórtex, realmente. Agora, a hiperatividade do déficit de atenção não é necessariamente uma hiperatividade na cabeça. Às vezes a pessoa, como ela não consegue fixar a atenção, ela se mexe demais, é muito motora, e isso diferencia um pouco do caso aí da taquipensenidade. Você entende? Agora, eu concordo totalmente com cada caso é um caso. Tem desde o cara que já vem com aquilo na paragenética, tem outro que é sempre composto, né? E tem uns que você faz uma ressonância funcional magnética e realmente o cara não tem uma parte, falta uma parte do neocórtex pré-frontal e a pessoa tem dificuldade com as funções assim, executivas, tipo a atenção. E ela acaba ficando mais agitada porque ela procura prestar atenção no externo. Então, só para completar. A coisa mais embaixo, né? O buraco mais embaixo, né, Alexandre? É isso que você está falando, é complexo. Não é você fazer um diagnóstico muito rápido assim, cada caso é um caso nisso daí. Obrigada. Agora, eu acho que é o Nelson. Nelson. Pode ser. Oi, Mabel. Oi, Nelson. Escrita e taquipensenidade, né? Eu estava lembrando de outro dia, num outro colóquio, aí tu falou uma coisa que eu saí rindo, porque se tu tens uma intelectualidade razoável, se tu escreve razoavelmente, você está danado. Isso é uma frase tua, assim. Tu está danado, tu tens que escrever. Então, eu queria saber, assim, porque eu tenho uma frase ali na socorrologia, ali, né? Tudo que a pessoa está escrevendo tem que ser rápido. O que está na linha de montagem não pode ficar para trás. Então, eu queria que tu visse essa coisa na taquipensenidade, né? Quantas coisas que a gente anota para escrever, para fazer, e depois deixa para trás e fica nessa linha de montagem, e como é que esse processo de escrita e taquipensenidade pode ter um brincamento aí, ou escrever ajuda a taquipensenidade, ou a taquipensenidade ajuda a escrever. Faz um comentário sobre isso. Eu acho que tudo isso junto, eu acho que você tem razão. Uma coisa ajuda a outra e outra coisa ajuda uma, né? Porque elas são imbricadas, né? Agora, você veja, se a pessoa é taquipsíquica, Nelson, em tese, e ela tem uma elaboração, estou dizendo assim, razoavelmente sadia, estou indo para o lado sadio, né? E ela tem uma percepção das ideias razoavelmente retilínea, a escrita é uma válvula de escape ótimo da taquipensenidade dela. Quando eu digo válvula de escape, é um mecanismo interassistencial de aplicação profícua da taquipensenidade, sabe? E, no meu entendimento, se a pessoa é taquipsíquica e ela quer burilar, ela quer qualificar a taquipensenidade dela, a escrita é um dos melhores remédios. Por que é um dos melhores remédios, no meu entender?
porque você vai elaborar rápido o pensamento, mas a escrita não acompanha a rapidez, o que é ótimo, porque a língua acompanha mais ou menos, mas a escrita não. E aí a escrita, ela trava, entre aspas, ela freia o próprio a própria taquipensilidade, se ela está em desenvolvimento, e ajuda a conseguir a refletir melhor sobre o que ela está pensando. Então, eu acho que um dos melhores mecanismos de, vamos dizer assim, de cura, vou falar da palavra cura, do taquipismo patológico, ou com tendências patológicas, estou dizendo no nosso nível aqui de intermissivista, não estou dizendo da doença, a pessoa que já está, né, com sérios problemas cerebrais, tal, é outra coisa, né? Mas estou dizendo no nosso caso. Eu acho que a escrita é um belíssimo remédio. Ô, Mabel, e tem uma outra coisa. Fala. Eu queria falar... não, pode falar, depois eu falo. Até porque a escrita obriga a pessoa a ficar quieta. Só isso já é uma terapia para certas pessoas absurda. A terapia do bumbum na cadeira, gente, é gratuita e super eficiente, né? Então, eu acho, Nelson, agora, já vou passar para lá, mas quando a coisa se expande, aí chega naquilo que o professor Walter chamava de taquirritmia megagestônica. Então, a pessoa já sentou e a produtividade dela é muito alta. Há uma desova. Por isso que é muito sério trabalhar o taquipsiquismo junto com os outros atributos, porque você melhora a desova interassistencial em termos de legado, né? E isso é uma mega meta, né, para todo mundo que quer fazer a retribuição, né? Eu penso assim, né, Nelson? Não sei se eu ajudei, aí acho que a Bárbara quer contribuir. Não, ajudou bastante. Eu estava pensando, eu sempre quis escrever alguma coisa sobre quietude mental somática, por exemplo, para desenvolver justamente isso. Tu acabaste de falar a frase certa ali, ó, a escrita vai te deixar num silêncio porque tu vai estar concentrada. Não, eu ainda tenho um arrastão, eu preciso escrever. Mas você vai lá, claro. Você vai se autodomesticar a partir da escrita. É um processo de autodomestificação. Fala, Bárbara. Eu ia falar que nesse processo de acalmia, que né, de você ter que parar ali para escrever, tem um outro aspecto também na escrita que ajuda, que é da organização das ideias. Uhum. Porque você tem que desencadear aquelas ideias de uma forma lógica, através de uma linguagem que conecte as ideias que você está colocando no papel. Então, isso exige uma organização. E aí eu acho que isso ajuda em tudo, porque até a sua expressão falada, ela passa a seguir a lógica dessa organização da escrita, a forma dela ficar mais palatável, talvez, assim, mais compreensiva. Eu acho que funciona melhor, mas mais compreensivo. E é isso mesmo, Bárbara, porque eu acho que o taque psíquico, quando ele escreve, ele aprende a mastigar. Aprende a mastigar a ideia. Porque, às vezes, o taque psíquico, desculpa o termo que eu vou usar, ele vomita a ideia. Dura tudo, não foi? Mas a escrita, ela faz com que ele mastigue. Ele tem que ruminar para que o texto dele seja lógico para o outro também, não só para ele, entende? E esse processo do ato de mastigar a ideia e colocar isso de uma maneira mais digestiva, vamos chamar assim, é o processo terapêutico. Que é o que eu pensei antes, e eu pensei a semana toda em relação a fazer a digestão disso, né? Por isso que eu trouxe. E eu acho que é importante, né, falar sobre... foi importante para mim separar o que é lateropensene
e o que é meu, né? O que fazer a distinção do conteúdo, independente da forma que chega aquela informação, se é no intrafísico, né? Se é da onde vem, e analisar, destrinchar aquele conteúdo e entender o que a lata está pensando e o que é meu, para poder fazer melhor essa mastigação. E descartar o que não interessa. Põe esse outro verbo também, que é muito bom. Joga fora o que não interessa. Esse descartar que você fala, eu fiz muito em relação a eu usei o termo identificação e desidentificação, porque a gente pensando em criança, né, a gente, pessoa, a gente se identifica com algo e aí logo você tem que entender você se identifica com o quê e o que você não se identifica, que é o que você está falando, o descartar. É o descartar porque vai fazer higiene consciencial. O descarte provoca a higiene, entendeu? Se você fica fixado naquilo que não serve para nada, só vai perturbar, acaba que com o tempo a gente mesmo se perturba. Perfeito. Alexandre? Bom, gente, tudo bem convergente com o mesmo assunto, né? Correndo o risco de repetir a mesma coisa, mas está bem legal o debate. Eu estava pensando em algumas coisas que todo mundo falou aí, que me chamaram mais atenção aqui, eu estava escrevendo. A primeira, assim, que o Mabel estava falando, segurar, o TAC psíquico se segurar e ficar mais no eixo, né? Eu acho que você deixar de ser TAC psíquico, se não ser TAC psíquico não é uma opção, mas ficar mais no eixo é uma opção. E, normalmente, quando você se vê aqui intrafisicamente, sei lá, no momento atual, com um certo taquipsiquismo, que não implica, que denota rapidez de pensamento, mas não na conotação nossa aqui, envolve outras coisas mais positivas, né? Que alguma capacidade de analogia, né? A gente está falando já, pressupondo que é alguma coisa um pouquinho mais positiva. E a gente se vê nessa condição e você pode ser uma combinação de série de fatores, né? Que a gente, como falou lá, não sabe se é paragenético, se é labilidade para psique, se é tudo junto. Agora, isso me chamou muita atenção porque, mesmo não sendo opcional, eu vejo um crescendo na qualificação do que a gente está chamando de psiquismo positivo, já assim, positivo assim, que a pessoa tem uma profundidade mais ou menos e consegue fazer relação de ideias, analogia, mas não necessariamente está usando isso de forma profícua, né, como a Mabel falou, né? Primeiro, você teria que dominar o bicho, né, que é o sistema límbico, o reptiliano. E isso eu fico pensando, a gente já nasceu tantas vezes e, por exemplo, não consegui dominar isso até hoje, né? Mas tudo bem. O fato de você, por exemplo, sentar e escrever, só de sentar com a terapia da bunda que ela falou, já ajuda um pouco, né? Mas tem um outro nível, que seria assim, que acho que é da escrita, que você tem que botar em ordem, sintetizar, tipo o Edu falou também, né? Das pensatas, né? Organizar o pensamento, sintetizar, que pode levar você para um nível que aí você já não está brigando tanto com o bicho, né? Já está brigando um pouco mais com a sua própria consciência realmente, com o psicossoma e com o mental soma, não tanto com o cérebro, né? Às vezes uma impulsividade mais consciencial do que, vamos dizer assim, física. Eu achei isso muito interessante e o que eu achei muito legal é a ideia também que o taxpsiquismo em si, ele pode ser uma mente muito acelerada, mas quando intraconsciencialmente, né? Ou intracerebralmente, intraconsciencialmente. Mas não quer dizer, e aí que eu acho que evolui para o taxpsiquismo, que seria uma coisa mais, já com uma conotação mais positiva, que você divide bem a atenção. Às vezes, pelo contrário, você fica ensimesmado demais, ou você é mal educado, tipo a tabela acho que a Mabel botou ali, uma tabela de o que você pode melhorar, né? No taxpsiquismo, no verbete, você não presta tanta atenção aos outros. E para o parapsiquismo, né? A divisão de atenção, você vai qualificando realmente, você vai usando a capacidade de fazer analogia e de síntese de forma mais útil, né? O parapsiquismo e, no final, a intenção. Eu achei bem
bem interessante, porque a gente fica pensando, por exemplo, taxipsiquismo, a diferença básica, eu acho, por exemplo, taxipsiquismo não é você necessariamente ter atenção boa. Você pode ter uma atenção intraconsciencial e uma atenção extraconsciencial. E as duas podem estar muito prejudicadas pelo teu taxipsiquismo. Então, ele pode... Mas uma coisa que eu acho, Alexandre, que eu concordo com você, mas uma coisa que eu queria lembrar, no meu entendimento, eu não sei como é que vocês pensam nisso, tá? Mas o taxipsiquismo não é agitação das ideias. Não. Não é. Assim, não, eu não sei se eu não está falando isso, mas eu só queria pontuar. A cabeça do taxipsíquico homeostático não pode estar com muita agitação, porque aí já entrou na patologia do atributo. É porque depende muito da definição, né, penso... Mabel? Depende um pouco da definição, porque assim, o que denota assim, no dicionário é a pessoa simplesmente pensar rápido, mas a gente aqui não está no estricto senso, a gente já está no lato senso aqui nosso da Conscienciologia, a gente a gente usa já com uma conotação não que seja positiva, é neutro, mas tem mais coisa envolvida aqui, já embute uma certa capacidade de associação de ideia, uma profundidade. Isso, mas essa palavra, só porque pode ser que alguém não entenda, né? Sim. Essa palavra agitação que o Alexandre está falando, não é a agitação, por exemplo, da pessoa que pensa tanta coisa ao mesmo tempo que não consegue dormir. Não é isso. Isso não é taxipsiquismo, isso é alguma patologia que os psicólogos e médicos aqui vão poder me ajudar a dar um nome, tá? Por isso que a definologia é tão importante, né? Tanto do verbete quanto a que está fazendo agora. Essa agitação de ideias, se é que a gente pode chamar assim, entre aspas, é a rapidez do processamento, mas esse processamento ele não pode perturbar. Não pode perturbar, porque se perturbar, Eu não estava vendo. O Eduardo voltou ali. Voltou? Ah, voltou, Eduardo. Ô, Bárbara, pensei assim também, pensei que fosse eu. Só eu caí, não? Todo mundo caiu, não? Não, só você e a Mabel. Ah, sim. Puxa. Seu Alexandre também? Caiu alguma chuva aí na região, gente? Não. Caiu também. Pode ser a internet aqui da região, porque a Mabel é minha vizinha aqui de condomínio, né? Talvez. Não, a Mabel, o Alexandre e a Glaucia, então todo mundo da mesma região, então deve ter sido. Não, mas do condomínio aqui não. O Alexandre mora ali no Vila Consciência. O Adélio também é vizinho aqui do... E a Thalissa também. Vamos aguardar então a Mabel entrar, né? Será que eu tenho que começar a gravar de novo? Não, né? Para mim parece que... Deixa eu olhar aqui, participantes. Mabel voltou. Continua gravando, você está gravando local. Então vamos lá. Voltamos. Voltou. Eu que caí, todo mundo caiu, o que aconteceu? Todo mundo de Foz caiu. Ah, é? Todo mundo, o CEP 8585 para frente. Todo mundo da região caiu. Entendi. É porque a gente está na mesma linha, né? Eu estou entrando para trabalhar, mas eu queria registrar que, Mabel, o que você acabou de falar é minha meta do ano, de poder chegar na hora de dormir e falar assim, que o professor Valdo fala uma tertúlia, né? Agora eu vou dormir e desligar, porque... Isso é o correto, né? Eu penso. Então, a pessoa tem que começar a olhar para aí. Agora, não quer dizer, a hora que ela entra para pensar, os pensamentos são mais ágeis, né? Mas também na hora que ela fala parou. Ela dominar totalmente o processo mental, né? Eu entendo dessa maneira. Esse é o desafio, né? E a mudança de bloco é muito difícil, né? Tem que ser, né? Por isso que eu digo, o taxipsiquismo, dependendo da pessoa,
provoca uma reeducação à força para a pessoa poder se ajustar, entendeu? Não tem como. Ela tem que andar na trilha, né? Voltei a falar uma coisa, vou voltar a falar. Mabel, entre o taquipsiquismo e o autocentramento, eu vou optar pelo autocentramento. Deixa o taquipsiquismo... Tem como tem. Isso é uma opção? É. Você fala assim, não quero mais ser taquipsíquica. Não, não é que eu não quero. Eu não vou entrar na onda. Ah, tá. Entendeu? Porque, às vezes, o que acontece? Começa um debate. O debate começa a aquecer a sua cabeça. Fala, gente, essa ideia é muito boa. Deu euforia, tchau. Fui. Vou olhar outra coisa. Entendeu? Então, são coisas que, às vezes, a gente tem que lançar a mão. Então, gente, eu não estou dizendo que serve para um, serve para o outro, né? Estou dizendo assim, o que eu tenho visto na minha prática e na prática alheia, né? O momento de entrar com tudo, com a rapidez do pensamento, e o momento de você, opa, vamos com calma, puxa ali e segura. Porque, gente, vamos combinar, né? Se você quiser se acelerar mais, quem é taquipsíquico aqui, experimenta acelerar, acelera. Então, da mesma maneira, retrai, entendeu? Você tem que ir dosando, né? Dosando esse negócio aí, porque senão... Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser taquipsíquica, porque isso sim não é uma opção. Mas a opção de entrar mais, entrar menos e dosificar, eu acho que é uma opção. No meu modo de ver, né? Amanhã pode ser que eu mude de ideia, mas por enquanto eu penso dessa maneira. Não, mas você estava falando sobre a escrita ainda há pouco, que assentava isso, então isso é um processo para optar pelo autocentramento, em vez de deixar o fluxo de ideias a bambu assim e dar errado. Eu sempre digo assim, eu sempre pensei, acabei descobrindo quando eu comecei a estudar na escola de personalidade conceptiva, que quando eu pegava um contexto e começava a ler, por exemplo, História de Roma, não dormia direito, né? Porque aí eu ficava interagindo com aquilo. Aí já é mais do que tá psíquico, né? Aí é o problema da evocação, aí já né, entram outras variáveis, né, Nelson? Claro que se a pessoa é taquipsíquica, pode piorar nessa hora se ela não tiver cuidado, né? Mas aí entra muito do acoplamento, da escagem, aí entra uma opção de coisas, das evocações, né? Enfim. Mas essas coisas não dá para separar muito não, né, Mabel? Não dá para separar. Tu interage, não tem como tu... Não, mas assim, você quer dizer separar o taquipsiquismo do acoplamento? É isso que você quer dizer? Isso assim, porque tu está interagindo no dia a dia, tu está em determinado contexto, no zeitgeist, ou mesmo que tu esteja lendo, né? Tu está estudando alguma coisa e tu acaba tendo um posicionamento, né? Um posicionamento mas essa interação também, Nelson, na minha percepção, tá? Ela também tem que ser dosificada. Ela também tem que ter critério. Ela também tem que ter organização. Então, o que eu estou chamando de critério? Por exemplo, quer ver um critério? É em todo lugar, com todo mundo? Ou não? Eu vou fazer assim? Não, tem lugar que eu não vou fazer. Mas eu sou assim. Não sou assim. Nesse momento, não. Naquele momento, sim. Né? Então, esses critérios de asepsia e de organização pensênica, é o que eu digo que cada um tem que desenvolver para si. E tem horas, não, que você fala assim, bom, agora pode cair o mundo que eu vou entrar nesse assunto. Mas você criou o ambiente, o espaço. E o que é mais legal, Nelson, que esse que eu acho que é o mega desafio de todo mundo. Terminou, você não leva para outro lugar. Terminou. Não, mas vou voltar daqui a 2 horas. Então, daqui a 2 horas você volta. Mas aquelas 2 horas você vai ficar longe disso, é outro bloco pensênico. Não é mais o mesmo bloco. Não pode ser mais o mesmo bloco pensênico.
Quando a gente dominar isso, a gente vai ser um despertão. Um despertão. Não é Mas nem aí, um despertinho. Fala, Edu. não, é porque aí já começa a entrar na taquitmia. Você tem toda a razão, né? Quando a pessoa consegue fazer a mudança de bloco inteira, aí ela já está levando não só o pensamento, mas toda a manifestação junto. Esse é o sonho de consumo, pelo menos o meu. Porque é possível, a gente vê que é possível. Só que a gente tem que conseguir fazer isso o máximo, né? Até que chegue um dia que é sempre. Quando chegou no sempre, aí acabou. Mas pensa, Nelson, se a gente aprende a fazer isso, a gente pode entrar em qualquer coisa, porque a gente sabe sair na hora que quer. E sabe voltar, né, Mabel? E sabe voltar quando quiser. É. E isso que é importante, quando quiser, não é quando as consciências quiserem, não é quanta pressão a open cênica te impor, não, é quando você quer. Aí acabou, gente. Aí... É como tu fala, é um sonho de consumo, a taquitimia é um sonho de consumo, mudar de bloco de pensamento. Nós temos que correr atrás, Nelson, porque não é fácil, mas é plausível, né? Quer dizer, eu acho que a gente começa assim, sabe, Nelson, do jeito que você está falando aí. Aprendendo nos erros que a gente comete. Até hoje, acho que todo mundo aqui tem os seus erros, né? E aí a gente vai falando, não, opa, olha, se eu fizer assim, quem sabe melhora. Não, se eu usar aquele critério, quem sabe vá. Se eu não botar muita emoção nesse estudo, eu saio mais limpinho. Se eu não fixar demais aquilo ali, eu posso ter ideia nova. Entendeu? E aí eu acho que a gente vai aprendendo e é assim que a gente vai se reeducando, né? É uma coisa que dá para perceber isso, assim, em termos menor, né? Mas o período anterior à TENEPS, né? Da PDNEPS, dependia do que eu lia antes, eu chegava agitado ou não. Então, eu passei a ler só nessa evolução, antes pega um termo naquele livrinho pequenininho ali, livrinho, no sentido só de material, né? Então, eu leio alguma coisa dali para ficar mais tranquilo. Existe uma coisa, né, que a gente tem que aprender, quem faz pesquisa, né, que é sobrepairar o tema. E não é fácil, ainda mais se você está envolvido no tema, né? Mas, de qualquer maneira, esse sobrepairar o tema é você olhar aquele assunto com o olhar de pesquisa. E não com o olhar Mabel. Não sei se eu estou sendo clara. Por exemplo, uma vez o professor Valdo sempre fala essa história. Ele me deu um livro para ler. Chamava-se A História da Maldade Humana. Era um livro assim, ó, acho que era esse tema. E falava todas as atrocidades que o homem já tinha produzido nos últimos milênios. Tudo que era de tortura, tudo que era de genocídio, tudo que era de armamento, todas as horrores da humanidade estavam naquele livro, assim, sintético, né? Falei, cara, eu tenho que ler esse trem aqui. Então, como é que você vai ler isso? Aí eu desenvolvi a minha técnica lá naquele momento. Eu lia fazendo pesquisa. Eu tinha que anotar, fazer uma listagem para ele, acho que era para o Urbanizados, eu acho. Ou não, era o Pacífico, já não sei mais. Eu tinha que fazer uma listagem para ele criar isso lá no livro. Então, o que acontece? Você tem que entrar sem entrar. A não ser a origem da história da maldade, a não ser que você já quer entrar para fazer assistência. Mas ainda assim, você entra e sai. Mas isso é um desafio, gente. Não pensa que a gente sabe fazer isso assim, não. Isso aí é um aprendizado mesmo. Nelson, eu acho que você está na linha certa. Gláucia? Eu estava olhando aqui, Mabel, que você colocou no paper, e eu achei muito interessante a questão da reciclagem autopensênica, né? Porque a gente pode ter uma taquipensenidade, mas ela pode ser muito conturbada, né? Então, eu vi uma
quando eu descobri a velocidade que se colocava nos áudios de WhatsApp, que eu não sabia que podia colocar 1 e-mail, 2, eu fiquei impressionada como é que falava tão rápido, né, aquele áudio ali. E aí eu fiquei pensando, poxa, se a gente disser bobagem, tu pode dizer bobagem muito rápido também, né? Tu coloca na velocidade 2.0 e sai um monte de bobagem ali e a pessoa escuta. E aí eu fiquei pensando assim, que antes da gente ficar, eu sou TAC psíquica, coisa e tal, é ver qual é a qualidade da sua pensanidade, né? Que conteúdo é, o que você está pensando? E isso, no meu ponto de vista, nos obriga a ter uma autopesquisa mais em dia, mais responsável, né? Para a gente saber de fato quem a gente é e o que a gente pensa e qual é a intenção que está, né, carregando o nosso PEN, né? Então, isso que eu acho que a gente pode estar sendo muito rápido, mas pode estar sendo um rápido nocivo, né? Então, essa colocação eu concordo. E aí o desastre também é mais rápido o negócio. O rápido, o nocivo, o desastre é mais rápido. Eu concordo plenamente com você. E acho que todos nós, né, a gente vai até o fim dessa vida, e quem sabe das próximas, né, a gente vai ser instigado a qualificar a nossa pensanidade. Isso aí é inevitável. Nós estamos, assim, acho que, quem sabe, para a eternidade isso acontece. Essa qualificação, né? E o TAC psíquico, ele tem mais um desafio que, além dele qualificar essa pensanidade, ele tem que qualificar a rapidez dessa pensanidade. Por causa dos efeitos deletérios, eventuais, que uma ataque pensanidade ectópica provoca. E a gente não consegue despensenizar, né? A gente penseniza e não despenseniza. Né? Isso é muito legal também, a gente penseniza e não despenseniza. Então, eu fico pensando, o professor Valdo tem aquele verbete, né? Chama parêntese patológico, que é aquele surto, né, rápido que a pessoa tem. Né? E veja só, às vezes um surto rápido de TAC pensanidade vai gerar recomposições para as próximas 5 vidas. Por outro lado, um surto positivo, saudável e homeostático de TAC pensanidade pode salvar muita gente. Então, depende da qualidade mesmo, né, Glaucia, do que você está falando. Porque, lembrando, é um tema neutro. Né? Mas, gente, a gente tem que olhar, né, o positivo. É inevitável desenvolver ataque de pensanidade, então não adianta fugir. Né? A gente tem que ir qualificando isso para chegar em patamares melhores, né, nessa vida e nas próximas vidas. Né? Mas é um desafio mesmo, Glaucia. Eu acho que é um desafio imposto para todos nós em função da própria evolução. Alexandre? Oba, olha, basicamente eu vou falar o que a Glaucia falou, né, do conteúdo, né, e do dano, que a Mabel acabou completando, né, que o dano do conteúdo, às vezes o dano pode ser muito mais difícil de reparar, ainda mais depois que a gente desenvolve um certo parapsiquismo, né, não sair falando qualquer coisa, porque às vezes você só sendo chato e falando pra caramba, você pode perder um amigo na hora e te considerarem chato, mas às vezes você com o conteúdo errado ou com a intenção errada, você pode realmente arrumar um problema bem mais perene, mais sério, mais duradouro, né? Eu achei isso aí bem legal. E a questão da assinatura pensênica também, né? Que você, óbvio que é mais difícil, né? Mas com o próprio pensene, você, às vezes você vê que tem um assediador, tem um cara que te acompanha, que é assediador, que você pensou mal do outro, o cara já quer ir se vingar por você e do outro. Então, antes de falar, até já tem a consequência, né, do que você está pensando. Né? E por isso que acho que é tão importante a gente realmente aprender a disciplinar. Eu estava lembrando até do negócio do ACPIP, do Valdo, lá do verbete do ACPIP, né? Que você tem que ter uma forma de organizar a cabeça, né?
e ter algum critério, né, de intenção, porque o conteúdo, acho que realmente, eu estava vendo a tua tabelinha ali, você pode ser muito inconveniente sendo falador, mas às vezes o dano pode até ser mais para você. Esse cara é maluco e tal, não vou convidar mais ele, mas você, depois que você tem um certo parapsiquismo, ou até sem ter parapsiquismo, você pode causar um dano muito ruim se a tua intenção não estiver ajustada e o teu conteúdo não estiver tanto pensando quanto falando. É verdade. Eu acho que uma das... Eu já estou pensando aqui enquanto vocês estão falando dos danos, né? Também. Eu fiquei pensando das metas, né? Das metas não, das técnicas. Das técnicas que a gente pode usar para minimizar isso, né? Primeiro, a qualidade do que se pensa, aí vai para a intenção, mas aquilo que o Nelson estava falando, e comecei a falar, é o treino de mudar de bloco para cena. Por exemplo, a gente podia fazer assim, ó, na próxima semana, hoje é sábado, certo? Aí vocês vão pegar um papel, eu vou fazer também comigo. Pegar um papel, vou andar com o papel com a caneta. E eu vou treinar, e a gente vai treinar a mudança de bloco para cena. Então, tem que ser nós dois estamos... blocos, 2 papéis e 2 blocos. Não, pode dizer. Então, assim, você vai anotar, eu vou anotar todas as vezes que você mudou de situação de chapéu e manteve a pensenidade fixada no bloco anterior. E por que isso aconteceu? Porque aí a gente vai treinando, sabe? Essa mudança de bloco pensênico sem se perturbar. O dia a gente dessomar, vai ser mais fácil mudar o bloco pensênico, entendeu? Você já usou isso? Já? É interessante, quer dizer, porque a gente normalmente fica preso, né? Fica. E geralmente tem uma emoção. Sim, é a emoção. Tem uma emoção segurando o pensênico na situação anterior. Ou é porque é uma contradição, você tem um antagonismo, você discordou, mas a sua discordância foi além do necessário, ou você ficou assim, perplexo, ou você falou assim, não é possível. Você ficou, como é que chama isso? Não é constrangido o nome? Indignado. Indignado. Você ficou indignado com a situação, ou você teve um certo saudosismo. Tem uma série de situações que prendem, que nos prendem e que dificultam a mudança de bloco pensênico. Você sabe o que eu acho interessante nisso? Porque quando você diminui o time de resposta desse acerto, por exemplo, um pensene deletério, ele não é deletável mais, né? Ele é deletério, mas não é deletável. Você não consegue apagar. Mas se você consegue identificar na mudança de bloco que a gente está fazendo o tempo todo, que você ficou preso, talvez seja mais rápido de você, o time de resposta seja mais rápido para você acertar as coisas. E Alexandre, o que é interessante é que você vai descobrir os padrões pensênicos fixadores, tipo bagulho que a gente tem. Que nem sempre é emoção, às vezes é ideia. Mas vai descobrir às vezes, né, um padrão de emoção que é recorrente. É a ideia. Aí, se você muda esse padrão, recicla, aí abre a pensenidade para outras coisas, entendeu? Vale a pena, porque é um belíssimo... Eu vou fazer de novo isso. É um belíssimo trabalho de autopesquisa. Né? Mas exige, Mabel, também uma auto-organização da vida, porque eu fico... o que eu vejo? A gente tem um fluxo informacional louco hoje em dia. E a nossa tendência está fazendo múltiplas atividades ao mesmo tempo. Esse é um problema. E isso divide a nossa atenção. E a gente acaba, às vezes, entrando em fluxos pensênicos que a gente não tem lucidez no momento. E aí a gente vai levando aquilo pelo dia inteiro. Isso, Bárbara, show! O que você falou, eu assino embaixo. E é isso que a gente tem que reeducar. Exatamente isso que a gente tem que reeducar. Né? Porque aí a auto-organização vai aumentar. Então, aquela história do professor Valdo, né? Eu não estou para isso, é fantástico, que é a omissão superavitária pensênica.
Você não entra naquilo, porque você não está para aquilo naquela hora. Fernando? Então, eu queria dessa questão em relação ao taquipsiquismo em ambientes bem patológicos, né? A melhor maneira seria tentar ficar mais encapsulado para estar evitando atrito. Olha, tira um pouco o taquipsiquismo e pensa no parapsiquismo. Depois a gente põe o taquipsiquismo, tá? Eu acho que em situações patológicas, o que atrapalha mais é o parapsiquismo sem domínio. Por quê? O que eu chamo de parapsiquismo sem domínio? A pessoa ela é aberta, ela vamos dizer, ela não tem autocontrole do próprio campo de energia, né? E quando ela entra no ambiente patológico de uma maneira ingênua, esse campo que ela não domina começa a permear aquele local, porque ela é aberta. O parapsíquico, ele é mais aberto, né? Ele não é um casca grossa, e aí ele se contamina mais rápido. Então, Fernando, eu acho assim, ó, nesses ambientes mais patológicos, o que a gente tem que aprender a fazer? No começo, de autodefesa. Depois que a pessoa já domina, eu acho que é diferente. Mas no começo, ela tem que entrar com a autoconsciência dela mesma e do campo dela. Então, ela não vai entrar assim, não. Ela vai entrar mais fechada, mais centrada, e ela só vai abrir se for necessário. Até que ela aprenda a lidar com isso. Isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, sei lá eu quanto tempo, tá? Aí, o que é? Com o tempo, ela vai aprender a entrar nisso, tá mais aberta, que seria o ideal, para poder fazer assistência. Mas antes, ela tem que aprender a fazer assistência, ela vai ter que aprender a dominar as energias, ela vai ter que trabalhar certas situações intraconscienciais dela. Então, ela vai entrar primeiro mais defendida. E depois ela vai testando a abertura, entendeu, Fernanda? Não sei se eu fui clara. Tá? Entendi, Agora, porque eu tenho essa questão da psicometria voltada para assimilação simpática muito forte, para sentir porque você energia. deve ser aberto. Aham. Porque você é aberto, você deve ter energia aberta, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa está aberta, a energia dela está expandida. Aquilo atrai, né? Ao passo que, então, o que essa pessoa, no primeiro momento, ela tem que fazer, no meu entender, porque eu fiz isso comigo. O professor Valdo dava muita bronca comigo. Ele me dava muita bronca. Quando eu conheci lá no Rio de Janeiro, ele falava assim para mim, fecha esse campo, André, fecha esse campo. Então, por quê? Porque eu chegava lá, assim, né? Ele falava, fecha esse campo. Porque senão eu assimilava demais, entendeu? Então, eu aprendi primeiro a fechar, aí eu ia controlando, aí depois eu fui abrindo devagarinho, às vezes cai de 4, às vezes não, e assim você vai aprendendo, entendeu? Então, essa ingenuidade, às vezes, que a gente tem, até por falta de conhecimento, né? Ela depois, a vida ensina, né? A vida ensina que existem critérios. De novo, volto ao critério. O critério do parapsiquismo, o critério da taquipensenidade, tudo tem critério. E a gente tem que aprender com isso. A gente vai aprendendo experimentando, né? Abel? Então, Fernanda, assim, ó, no primeiro momento, você vai entrar num lugar bravo, fecha seu campo. E nem o professor Valdo dizia assim, fecha esse campo, Valdo, fecha esse campo. Você faz isso. Fecha o seu campo, assim, para você testar. E depois você vai tateando, vai abrindo para poder fazer assistência, porque a gente não pode ficar com o campo fechado o tempo inteiro, né, gente? Essa não é a meta. Era só no primeiro momento, para depois a pessoa ir se fortalecendo para ela, criando confiança, para ela poder depois interagir melhor. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não, eu queria que você falasse um pouco mais como é que você desenvolveu ou o que é essa técnica de fechar o campo.
É mental, é ver, é encapsulamento, como é? Ou é tudo junto? Fechar o campo, no meu caso, eu entro, como é que eu entro contida pensenicamente. Eu usei essa palavra, acho que quem sabe seja essa palavra. Por quê, Edu? Edu, você me conhece já há um tempo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu entro nos lugares, eu estou assim, ó, eu estou olhando, eu mapeio tudo. Eu gosto, não é que é o meu natural. Eu sou assim, né? Então, eu quero ver quem está lá, como é que está. Então, isso, no meu caso, não ajudava, né? Então, no começo, entrar no campo fechado é entrar contida, né? Eu me ensimesmava, né? E entrava, e ficava quieta ali. Então, eu não interagia pensenicamente no meu normal, que é um pouco excessivo. Concordo que é excessivo, tá? E aí, depois, eu fui abrindo mais, né? Errei um monte, acertei algumas coisas, errei uma opção de vezes, e fui indo, e vou até hoje. Até hoje eu erro e acerto. Eu erro e acerto. Se eu estou, assim, num lugar novo e muito interessante, a probabilidade de eu errar é maior. Isso tem a ver com o temperamento, né, Mabel, da pessoa. A pessoa mais extrovertida, ela tem uma tendência, como se fosse uma segunda natureza, de acoplar com tudo, né? Acopla com tudo, né? E eu entendi o que você falou. Entendeu? O recolhimento então, é você ser seletiva nisso. A sua antena está aberta para o mundo. Não é bom isso o tempo inteiro. Não estou dizendo que isso é ruim, tá, gente? De modo algum, nós temos que ter isso. Mas a gente tem que ter critério. Vou voltar para a palavra critério. Tem que ter critério para fazer isso. Né? Aí o Fernando vai fazer os treinos dele, Fernando. Você vai ver como é que é na sua prática aí. Gláucia? Obrigado. Achei muito legal, Mabel. Não foi o professor Valdo, mas eu tenho uma amiga que diz assim, Gláucia, fecha tuas energias, tem muito aberta, fecha, porque eu já chego com tudo aberto, né? Eu gosto de casa aberta. Isso! Já chega, quer ver, Gláucia, eu vou dizer uma coisa. O Edu me perguntou e eu lembrei. A primeira coisa que eu faço é, eu não sorrio. Ai, que tristeza. Eu acho isso horrível. Porque eu sorrio até para poste. Mas eu não sorrio. Quando eu vou fechar o campo, porque o sorriso é interação. Veja que até o corpo físico fala isso. Mabel, achei muito interessante ali que você colocou assim, ó, a manifestação taquipsíquica estando mais próxima da verdadeira natureza da consciência, se comparada à bradipensenidade e os cronopensenes. Eu achei muito interessante isso, porque eu sou muito a favor, eu sempre falo em todos os meus trabalhos, eu gosto muito da autossinceridade consciencial, porque eu acho que dá menos sinceridade consciencial, porque eu acho que dá menos trabalho. Se expõe mais, mas dá menos trabalho ao longo das outras vidas, né? Porque se nessa vida a gente já está abrindo mão de fazer média com um, fazer média com outro, eu já acho que o caminho já fica mais fácil. Eu posso estar errada, mas pelo menos eu uso essa estratégia porque eu acho melhor. Então, eu achei muito legal essa questão, né, da gente usar o taquipsiquismo e ser alinhado ao que a gente é realmente, porque seja lá o que a gente for, é o que a gente é, né? Então, se está muito ruim, melhora. Se está muito bom, ajuda. Então, eu acho que... É isso. Agora, essa coisa que eu estava falando, né, Gláucia? O taquipsiquismo, gente, ele é o mais natural da consciência. A consciência, ela estou dizendo a sadia, ela é, por natureza, taquipsíquica. A gente falou isso no começo. Então, o natural é sermos taquipsíquicos. Esse seria, vamos dizer, o mais próximo de nós mesmos. Então, o que a gente tem que saber é fazer isso de maneira qualificada, mas é isso que a gente tem que fazer, né? Porque é o mais próximo do que é a verdadeira natureza da consciência. Ela não é molengona, marasmona, sabe aquela coisa? Não, a consciência é ágil. Fala, Edu. O Edu gosta desse assunto.
Não, o que você está falando, eu estou pensando aqui que, no caso da consciex, se ela tem uma característica de taquipensenidade mais patológica, isso é potencializado por 1000. Porque se aqui vamos supor que ela pensa rápido, é ansiosa e não consegue controlar o fluxo dos pensamentos de um jeito bacana, imagina na consciex. Deve ser uma loucura. Imagina lá. Viva o corpo humano nesse sentido, né, Edu? Porque o corpo humano freia a pessoa. Exato. É isso aí. O corpo humano acorrenta a consciência, né? Não, bota a pessoa na trilha do trem, né? Obrigatoriamente na trilha do trem. Tem uma função evolutiva do restringimento. Aí a reeducação, às vezes, é possível dentro do corpo humano. Reeducação essa que, às vezes, não seria possível na instantaneidade da dimensão extrafísica. Porque lá não dá tempo, mas já era. Tudo assim, né? Sim, não. E a gente fala também aqui muito, a gente está no megacons, né? A gente estuda essa questão dos megacons, que é justamente você conseguir pensar mais ou menos do jeito que você pensava quando era consciex, né? Um percentual. Só que esse percentual é o percentual homeostático. Por isso que é megacons, né? Isso. É o pensar não só como consciex, mas pensar do jeito melhor que você expressava, ou mais evolutivo e homeostático, quando era consciex. Então, assim, a gente tem esse lado, né, Mabel, que já desenvolveu, principalmente os elders, né, já tem essa questão da taquipensenidade bem desenvolvida, isso é um trafor. O problema é fazer ele virar um trafor composto, que aí vai caminhar para a taquirritmia, né? Então, assim, a gente... nada na conscienciologia é simples, né? A gente não pode pensar nisso como uma coisa que seja só unidimensional, né? Então, acho que tem essa questão dos megacons. É bem isso. E a gente tem que olhar esse trafor composto, que eu achei bom, esse seu termo que você usou, e do ponto de vista prático, né, que eu comentei aqui nessa vida, é a funcionalidade da taquipensenidade. A taquipensenidade, ela tem que ser funcional, né? Senão, ela é um problema para a pessoa. Ela não é trafor, ela é trafar. Mabel, e pensando na funcionalidade dessa taquipensenidade, entra uma série de aspectos, né? Eu acho que um que talvez seja o mais desafiante para todos nós seja justamente o conviviológico, porque você pode até ser taquipsíquico, mas e aí? O resto também é do pessoal com que você trabalha, com quem você convive? Como é que se dá a expressão da tua taquipensenidade? Você já chega querendo impor a ideia, já que você pensou tudo antes de todo mundo, ou, né, desenvolveu ali uma certa didática, uma pedagogia para que, de fato, aquilo seja expresso de forma a atender o grupo, né? É bem isso, Bárbara. Eu acho que é bem isso, saber usar isso. Outra coisa, a gente aprende a ser mais didático, né? Você usou uma palavra boa, porque na marra, senão você leva tanto na cara, então você aprende a ser mais didático. Agora, Bárbara, também acho que dentro da conviviologia, o taquipsico, muito taquipsico, né? Ele tem que, às vezes, dar uma freada, né? Para poder conviver. Mas eu também acho que o Brad tem que dar uma acelerada, né? Vamos combinar. Você tem um taquipsico aqui, um Brad psico, ok? Eu desço um pouquinho, mas você pode subir também um pouco? Então, tem que dar uma puxada para cima também. Porque senão... mas isso tudo tem que saber fazer, né? Você tem que saber tanto desacelerar, quanto também não desacelerar demais, porque o outro acomoda. Então, não é assim, gente? Porque que nem você é professor de uma classe. Tem uns que estão mais adiantadinhos e tem outros que estão mais na retranca, né? Você está indo no meio, de vez em quando você dá uma puxadinha. Porque senão o cara lá de trás se acomoda. Então, também não dá. Eduardo, você queria falar? Eu acho que eu acabei te interrompendo. Não, eu estava pensando aqui também no caso do macrosoma menor, Mabel. Você acha que... E eu conheço gente que, assim, aqui na CI, amigos nossos, né, que tem um taquipsiquismo muito pronunciado, mas, às vezes, a pessoa vem com um cérebro que pode ser, hipoteticamente, um macrosoma menor, para justamente fazer isso que a Mabel está falando, colocar a pessoa no ritmo certo. Porque senão ela extrapola demais. E aí não é bom para ela.
de cérebro menor? Me explica, que eu gostei dessa ideia. Não, porque, assim, eu conheço pessoas que você sente que dentro da cabeça dela ela tem ideias, ela faz Entendi. associação de ideias, ela é taquipsíquica, mas o Lembrei. cérebro não acompanha o ritmo. O cérebro, ele não está preparado para que é uma coisa do motor, né? É o motor potente num carro, num fusquinha. E, às vezes, isso é uma macrosoma menor. A pessoa vê isso justamente que é para frear, né? O próprio professor Valdo falou isso, comentou de algumas pessoas. Não, eu já lembrei do caso aqui. Então, eu concordo com você. Por isso que eu digo que o soma, ele tem muita função, né, Edu? Dentro da holocarmologia, o soma é uma coisa que a gente tem que olhar com calma, porque às vezes é ele que salva o negócio. O Valdo, nesse caso, falava assim, nada é por acaso. Estuda, nada é por acaso. Alexandre? Tá muito bom. Aí eu vou de trás para frente, senão eu esqueço. Eu achei muito legal isso que a Bárbara falou no final, de você, porque me remeteu muito ao que o Valdo às vezes ficava brincando comigo e com o Edu, mas comparando eu com o Edu, falava, pô, cara, Alexandre, você tem que pensar mais antes de falar, que nem o Edu. Porque se você pensar mais, você consegue não só sintetizar, mas adequar o discurso que você está falando. Você tem, às vezes, um ambiente que tem pessoas totalmente distintas, né? E você tem que, às vezes, não só resumir, né? Porque, às vezes, o resumo, às vezes, também vai complicar, né? Mas, às vezes, tem que adequar, realmente, muita forma de você falar. E isso tudo demanda você parar para pensar antes, né? Não sair falando desesperadamente. Isso na parte da conviviologia. Aí, voltando, isso eu acho bem legal. Voltando nesse assunto que o Edu estava falando agora, que a Mabel falou e outra pessoa falou, a Glaucia, que com certeza um dos motivos da gente ressomar é o corpo segurar a consciência um pouco, né? E a gente falou aqui de dominar o animal, né? O bicho, mas a gente também, o corpo do bicho também ajuda a gente a domar a consciência, né? Então, acho que tem os dois casos, né? E às vezes simultaneamente, né? A gente um aprende com o outro, né? E como que isso é complicado, como que é caso a caso, e às vezes dentro da mesma pessoa você tem as duas coisas, né? Você tem uma pessoa que estaria pensando infinitamente rápido extrafisicamente, se enrolando cada vez mais no buraco, e aí o corpo dela permite que a coisa, com macrosoma ou sem macrosoma, diminua o ritmo e ela consiga pelo menos se localizar um pouco mais, né? Eu achei bem interessante esse contexto das duas coisas. O corpo, a gente fica só falando, tem que domar o bicho, mas o bicho ajuda a domar a consciência também. Agora, a última que eu falei primeiro é para a gente já testar a tua técnica de mudança de bloco. Não vou mudar de tópico, de taxipsiquismo, eu vou mudar mais ou menos de item, de assunto. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Pedro na semana passada, no curso dele. Vou tentar ser sintético, tá? Ele falou de analogia, e eu perguntei para ele serexologicamente, passado da pessoa na tua paragenética, se eu achava que poderia ter uma consciência totalmente teoricona, ou seja, ela traz aquela capacidade de analogia boa, mas ela fez aquilo, nunca botou aquilo em prática, ela traz aquilo na paragenética porque ela pensava, então, e ele, eu não vou falar o que ele respondeu, tá? No caso do taxipsiquismo homeostático, que a gente está falando, né, de fazer também correlação de ideia rápida e tal, não necessariamente com intenção boa, você acha que isso pode ter sido muito teórico ou isso vem da vivência? Eu acho, Alexandre, que o taxipsiquismo ele se dá na vida. Sim, na vida intrafísica. Nas vidas intrafísicas. Inclusive, Alexandre, eu acho que uma das melhores maneiras de desenvolver o taxipsiquismo é lidar com pessoas, na prática. Diferentes perfis. Então, veja, o taxipsiquismo você desenvolve com leitura, obviamente, você desenvolve com estudo,
que é uma parte, vamos dizer assim, mais cognitiva, né? Mas você elabora as ideias mais rapidamente, muito bom. Mas a vivência da interlocução, da vivência em grupo, e essa coisa dos diferentes, no meu entendimento, é imprescindível. Entendi. A tua resposta, então, seria que teve que ter vivência prática do teu passado para você se fixar na tua paragenética. Voltou. Olha, uma das boas técnicas para segurar a impulsividade é usar o zoom aqui na Cognópolis. Porque nas 2 vezes que eu ia interromper, falar em cima da Mabel, não estava segurando a ansiedade, caiu. Então, eu não sei, eu estava falando do monge, acho, né? Vamos pegar aquela consciência que ela foi, hipoteticamente, algumas vidas assim de monge, só estuda sozinha, quietinha. Eu acho, obviamente, que ela pode elaborar bem o pensamento e rápido, porque ela fez muitas conexões de teoria, né? Mas joga esse povo na vida e vê o que vai acontecer. Tira ela do mosteiro e põe ela na feira. E vê se ela vai sair bem. Na fila do banco. Na fila do banco. Eu estou naquela época lá, entendeu? Mabel, na fila do banco, por um motivo do voluntariado, e a gerente passa 3 na tua frente. Isso, pronto. E aí não pensioniza mal dela. Não pensioniza. Exato, você não pode pensionizar. Então, eu acho que a prática, Alexandre, ela é muito importante nisso. E acho que no caso do taquipsiquismo, quem sabe teve gente que desenvolveu mais o taquipsiquismo na vida do que na leitura. No grito da sobrevivência. No campo de batalha, na sobrevivência. No campo de batalha, não só militar, não. Mas o campo de batalha da vida. Da vida. Tá? Da vida. Valeu. Pega a pessoa lá na Idade Média, no feudo, vendendo na feira. Olha aí o produto, dona e dona. Então, entendeu? Aquilo é rápido e tem que trocar o dinheiro. Outra coisa, ela vivia num lugar que tinha 5 moedas diferentes. E um monte de rato passando tudo. Isso, rato passando, e ela era a mulher da compra e venda. Então, ela tinha que trocar a moeda e fazer o troco, e fazer o câmbio. Né? Eu acho que isso tem relação, Mabel, com uma pergunta que a Sami fez. Sami, você podia repetir? Que eu acho que tem relação com isso crescendo, né? Claro, nós trocamos uma ideia enquanto vocês estavam em off aqui. Mabel, é o seguinte, você falou que é bem fácil, ao meu entender, assim, entender que a taquirritmia é uma condição evolutiva maior, né? Da consciência, nós caminhamos para lá, né? E a taquipensenidade, ela é também ela está dentro de um caminho evolutivo, né? Mas ela não é uma condição natural. Me parece que se eu pegar dentro de uma linha evolutiva, se parte da brade para a taquipensenidade, né? Então, se eu pegar a linha evolutiva e descarta a vida humana, a consciência evolui numa linha crescente, né? Então, e você concorda que isso parece lógico? Que antes da gente ser taqui, a gente é brade em algum nível. Essa é a pergunta. Samir, não sei. Por que eu não sei? Olha, é difícil falar isso, porque eu tenho 2 cachorros. Tá. O macho e a fêmea, né? E o que acontece? Eles têm uma diferença de idade de 2 meses só, né? Não são irmãos. Um já é mais taque e o outro é brado. Então, eu fico perguntando, eu não sei te responder, porque por essa sua lógica evolucionista,
Seria do BRAD para o TAC. Mas eu me pergunto, será que logo lá, no primo pensene da consciência, o temperamento daquela pessoa, a individualidade dela, já não faz com que ela seja, às vezes, mais TAC do que a outra? Eu não sei te responder isso. Isso é mateologia, né? É mateologia. Eu não sei te responder. Não adianta a gente entrar muito nesse ponto, então. Mas, então, você deu o exemplo agora da pessoa na feira, por exemplo. Então, a taquipensenidade é uma decorrência de uma experimentação da consciência dentro do ciclo dimensional. Né? Perfeito. Certo. E a outra pergunta que vem ante isso seria o seguinte: a bradipensenidade seria uma terapêutica da consciência? Poderia ser uma terapêutica? Em alguns casos, eu acho que sim. Que é o caso do macrosoma menor que o Edu está falando, sabe? Coloca a pessoa num cérebro que ela é obrigada a pensar mais devagar. Eu acho que daí, nesse caso, ela pode ser, sim, uma terapêutica. Mas, na maioria dos casos, a bradipensenidade é uma quem evolutiva. Sei. Não uma terapêutica, é um trafal. Não digo nem que é um trafar, mas é um trafal, sabe? Não é o ideal. Não é o ideal. A gente tem que considerar que temos consciências em todos os níveis. Né? Exato. Num determinado momento, nós temos um espectro muito grande, né, de consciência. Isso. Então, veja, a bradipensenidade, como padrão, não é o melhor. Claro. Não é. Agora, pode ser terapêutico. Eu acho que sim. Samir, eu acho que a sua pergunta é sim, no meu entendimento, né, gente? Ok, Mabel. Mabel, eu fiquei pensando sobre essa primeira pergunta do Samir, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que todo nível de pensar rápido, considerado taquipensenidade, assim? Um pensa mais que rápido que o outro, então ele necessariamente é taquipsíquico? Por isso que você pode ter a consréu taquipsíquica e o serenão taquipsíquico. Eu entendo assim, né, Bárbara? Eu não estou qualificando a taquipensenidade, né? Eu estou vendo o atributo. O atributo puro, né? Pessoa pensou rápido, elabora rápido o pensamento, ela é mais ágil do que a maioria das pessoas, eu penso, no meu entendimento, né, que ela pode ser considerada taquipsíquica. Dali a dizer que isso é evolutivo já é outra coisa. E a gente vai ver como é que ela usa isso e a qualidade do que ela pensa. Existe um mega sediador taquipsíquico também, super taquipsíquico, né? Agora, pessoal, eu queria passar para a Aden, tá? E aí depois a gente encerra pelo horário, ok? A minha é bem rapidinho, é dentro dessa linha que tanto o Samir quanto, acho que não sei se ele caiu aí, estou tentando achar ele na escola que eu estava falando antes. Não, Samir sim, mas eu não estou vendo o colega que falou antes dele. Essa coisa do BRAD e do TAC, é aquela pessoa que tem exatamente aquele problema assim, ela é muito TAC o tempo todo, e tanto pensenicamente, né, ali no sentido de estar sempre assim, mas ela tem alguns momentos que ela trava. A gente até discutiu esses dias isso aqui no CEA, na apresentação de um colega, que tem coisas assim que ele custa cair a ficha, custa entender, e aquilo depois ele, eu podia ter falado isso, que era mais lógico, que era mais racional, mas na hora, sei lá, deu um branco, alguma coisa aconteceu. Mas ela é TAC para outras coisas. Então, essa, sei lá, é o quê? Uma flutuação, uma labilidade? O que seria isso, assim, em termos de evolução, né? Pensando no processo evolutivo, me veio essa questão aí. Não sei o que você acha. É uma pergunta boa, né? A gente teria que ver, por exemplo, ela tem problema de memória? Ela dorme A princípio, bem? não. A princípio, não. Ela dorme bem? Está faltando algum nutriente? Ela está na menopausa? São perguntas, começa pelo soma, né? Sim. Depois vai assim, ó. Aquele assunto, ela domina menos? Aquele assunto,
ela tem alguma contrariedade? Estou imaginando aqui, tá? Existe algum processo emocional relacionado àquele assunto? Mas eu acho que o dominar menos é, quem sabe, um dos itens mais importantes, porque quem domina menos faz menos conexões, né? Ela não está habituada naquele holopensene. Então, mesmo que ela tenha um maquinário bom, ela não tem inputs na área. Sim. A máquina é boa, mas naquele assunto ela não tem muito insumo. Então, ela não mistura os ingredientes rapidamente, né? É que eu pensei na comunicabilidade, porque parece que a falha chega no output, não no input, né? Ela vai, coloca a coisa e não sabe colocar a coisa corretamente, ou dá aquele gap. Mas aí é o atraso, né? O atraso do raciocínio que deveria ter vindo antes para que a comunicabilidade tivesse saído no timing certo. É essa a minha dúvida. Entendi. Aí já é outra coisa, porque... Não, mas ela, de qualquer maneira, ela foi Brad, né? Isso, naquele momento ela foi Brad, isso. Ela demorou, o fio não capou ali. O output e o input deu um gap de tempo. Deu um gap. É isso aí. Tem que olhar se ela domina aquele assunto. Porque se ela domina, aquilo é muito mais rápido. A hipótese da emocionalidade, para mim, foi a mais viável, porque eu conheço a pessoa, né? E ela estava expondo um labicon dela ali, então, por isso que eu acho que sim. Aí, me pareceu. Então, pode ser processo emocional, e a gente não pode descartar o parapsiquismo, o processo parapsíquico, né? Parapsíquico. Então, essas duas coisas, num caso assim, a gente tem que levar em consideração. Ok. Obrigada. Ok? Bom, pessoal, a gente está chegando, então, no nosso horário. Eu queria agradecer muito a professora Mabel, né, que expôs a gente aqui não só sobre a ideia da ataque à pensanidade, mas ela mostrou o labicon dela, né, que ela pensa rápido, e ela mostrou como que ela lida com isso. Para a gente, isso foi muito interessante, muito rico, né? Então, eu queria agradecer, Mabel, a você, tá? Eu que agradeço aí, gente, pela oportunidade, valeu. Ok, Mabel, agradeço a todos também. Eu queria só lembrar que na semana que vem vai ser o último MegaCons do ano. Depois a gente vai ter umas férias, tá? Até janeiro, a gente não viu a data ainda, mas vamos avisar a todos. A gente vai falar sobre amizade raríssima para encerrar o ano e depois a gente retorna no ano que vem, tá bom? Então, pessoal, uma ótima semana a todos e até o sábado que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.